Será que a Solana morreu de novo? Solana vem sendo um dos ativos que mais sofreram com essa correção do mercado. O ativo caiu mais de 50%, sofreu muito mais do que o Bitcoin, viu uma queda brutal nas suas principais métricas e muitos estão se questionando se a Solana volta para os patamares de 250, 300 dólares e se ainda vale a pena ter esse ativo dentro da carteira. No vídeo de hoje a gente vai destrinchar tudo isso, vamos explicar o que está por trás dessa grande queda da Solana, o que está acontecendo dentro da rede e quais são os próximos passos do futuro. O que pode acontecer para a Solana não voltar e ficar nesse patamar abaixo de preço e o que precisa acontecer para a rede continuar se destacando, assim como tem sido nos últimos 2 anos. Para quem não me conhece, eu sou Gabriel Birdes e aqui no meu canal você aprende a investir em cripto do jeito certo, sem ladainha, direto ao ponto. Enquanto roda a vinheta, se você for um cara legal, deixa o like, se inscreve aí no canal. Se você não for um cara legal, deixa o like, se inscreve no canal mesmo assim. Pessoal, antes de começar o conteúdo, um aviso muito importante que eu estou esperando há 6 meses aqui para fazer. Desde que eu comecei meu canal, muitos vêm me perguntando se eu tenho algum acompanhamento, se eu tenho algum produto, comunidade, alguma coisa do tipo. E ao longo desses últimos 6 meses, junto com o meu time, a gente montou algo que, na minha visão, é a melhor coisa que eu já vi no mercado cripto brasileiro. A gente montou o primeiro acompanhamento cripto no Brasil. É isso mesmo, um acompanhamento. Não é uma comunidade, não é uma assinatura, não é uma carteira recomendada, não é um curso. Porque nada disso aqui eu acredito que é efetivo de fato para o que o investidor cripto realmente precisa. Comunidade, você entra lá e fica completamente perdido com um monte de gente falando um monte de coisa. Carteira recomendada, muitos aí vendem uma carteira recomendada como uma solução perfeita. E não é. Tem um investidor que busca fazer 2x, tem um investidor que busca fazer 10x. As carteiras recomendadas para cada um desses investidores são completamente diferentes. Eu não vou te vender uma solução mágica, porque solução mágica não existe. Curso, então, pelo amor de Deus, cara, é muito bom para você sair do zero, mas e depois? Às vezes você nem assiste o vídeo. Como que você vai colocar tudo isso na prática? É por isso que eu foquei ao longo desses últimos 6 meses, junto com o meu time, a criar um acompanhamento de fato, que não é nada disso que eu estou mostrando para vocês. É algo que te direciona para o seu objetivo dentro do mercado cripto e te acompanha ao longo do caminho para você conseguir tirar todas as suas dúvidas. Vou te explicar o passo a passo, como que isso funciona, tá? Se você tiver interesse, assiste aí. Se você não tiver interesse, é só pular e já começar o conteúdo do vídeo, beleza? Mas a partir do momento que você entrou no meu acompanhamento Merc Pro, são 3 passos da sua jornada junto comigo. Primeiro passo, a gente vai analisar o seu perfil. Vou te entregar um formulário, um monte de pergunta para entender seus objetivos, seu perfil de risco, o seu grau de entendimento no mercado cripto, o tempo que você tem para despender, se você tem capital para aportar, se você não tem, se você quer tirar dinheiro daqui 10 anos, daqui 12 meses, enfim, eu quero conhecer você. Com essas informações, eu e meu time vamos montar um perfil de investimento, um plano de investimento, uma estratégia para você que vai te direcionar dentro do mercado. Então, dentro ali da minha plataforma, você vai ter várias carteiras recomendadas, você vai ter uma carteira recomendada de airdrops, várias carteiras recomendadas de airdrops, junto com o Léo Gravina, que faz os tutoriais e mostra cada tipo de airdrop para cada tipo de perfil. A gente vai ter a carteira com mais altcoins, com menos altcoins, com altcoins mais agressivas, com altcoins menos agressivas. E o que a gente vai te entregar é um plano de investimento sobre vale a pena fazer airdrops ou não, qual carteira recomendada você deve seguir, como que você deve fazer a custódia da sua carteira, como que deve ser a sua estratégia de aporte e de realização de lucro, quais airdrops vale a pena para você, se é que vale a pena você fazer algum tipo de airdrop. Então, de fato, um direcionamento personalizado com todas as ferramentas que eu e meu time construímos. A partir daí, você vai ter um time de atendimento completo à disposição de você para te acompanhar de fato ao longo dessa trajetória. Eu decidi lá que a gente vai vender Solana, por exemplo, tá? A gente vai lá e vai te avisar, olha, a gente está reduzindo nossa exposição em Solana por conta disso. Então você vai ter justamente esse apoio para não se sentir desamparado ao longo da sua jornada. Eu estou muito feliz com isso, porque é algo que eu e meu time a gente vem trabalhando incessantemente ao longo dos últimos 6 meses. A gente é o primeiro do Brasil a oferecer isso, pelo menos no preço que a gente está oferecendo, beleza? E essa
foi uma reformulação completa de todos os produtos que eu já tinha aqui, que a minha empresa tinha ao longo desses últimos anos no mercado cripto. Uma reformulação completa, um investimento muito grande para entregar o que a gente considera que é o produto perfeito para esse mercado. Obviamente eu estou priorizando todo mundo que confia no meu trabalho, que vem me acompanhando aqui no canal. Eu já enchi todas as vagas que eu tinha disponíveis aí com todo mundo que estava interessado ao longo dessa última semana, mas para esse vídeo aqui eu vou abrir 10 vagas só para o link que está aqui embaixo nesse vídeo, beleza? Então você vai clicar aqui, você vai cair no meu WhatsApp para falar comigo, para falar que caiu desse vídeo, se você tiver interesse e se você tiver alguma dúvida, beleza? Estou muito feliz com isso, espero que vocês gostem, fiz com muito carinho e obrigado a todo mundo que confia no meu trabalho. Dito tudo isso, a gente pode entrar no conteúdo agora e responder se a Solana morreu. E para explicar isso, a gente precisa entender a fase que a Solana está passando nesse momento. E para entender a fase que a Solana está passando nesse momento, a gente precisa entender as fases anteriores da nossa querida Solana. Vamos fazer essa recapitulação rápida, então. A primeira fase que a Solana viveu ao longo da sua história foi o seu crescimento. Seu crescimento lá atrás, entre 2020 e 2021, com uma novidade, uma blockchain nova, extremamente rápida, com muitos aplicativos dentro da rede, muitos incentivos econômicos, explosão da Solana. Foi uma das melhores oportunidades de investimento em 2021, foi um dos ativos que eu mais ganhei dinheiro naquela época. A segunda fase foi ali a morte da Solana, ou a primeira morte da Solana. Começando em 2022, a rede teve uma queda brutal do seu número de usuários, das suas métricas, e sofreu muito com a quebra da FTX, da FTX, que era uma das empresas que mais investiam no crescimento da Solana. Não só isso, a Solana como um todo se mostrou uma tecnologia que não estava preparada para crescer, para escalar, para ser uma grande blockchain no mercado cripto. Essa foi a fase 2 da Solana, que durou ali até meados de 2023. A partir daí, ela entrou na sua fase 3, o renascimento, que fez com que o ativo voltasse para sua máxima histórica e mostrasse que durante o seu período de morte, ela mudou e evoluiu muito a sua tecnologia, melhorou sua infraestrutura, criou novos aplicativos e se tornou a rede mais utilizada do mercado cripto. Uma explosão no seu número de usuários e uma geração de receita, número de aplicativos, inovação, desenvolvedores, superando a Ethereum, superando outras redes e por muito. E depois disso a gente entra na fase 4, que é a fase que a gente está agora. Pode ser a nova morte da Solana ou pode ser apenas um respiro para ela voltar a explodir, voltar para a sua trajetória de crescimento? A gente precisa entender o que está por trás dessa grande correção que a Solana passou dos $290 até os $120. E o grande motivador dessa grande correção, além, claro, da correção do mercado, a Ethereum, por exemplo, apanhou mais do que a Solana durante esse período. Mas na Solana especificamente, a gente teve um motivo muito específico que foi a proliferação dos golpes com meme coins lá dentro. Marcado principalmente, o começo disso tudo foi o golpe da Trump, não vou dizer golpe, tá? Mas um movimento extremamente contraditório da Trump, a moeda do presidente Trump. Depois a gente teve a Melania, a moeda da mulher do presidente Trump. Depois a gente teve algumas moedas de influenciadores. Depois a gente teve alguns países sendo hackeados e lançando golpes dentro da Solana. Depois a gente teve o presidente Milei lançando um outro golpe dentro da Solana. E aí criou esse estigma dentro do mercado de que a Solana é uma rede de meme coins e meme coins atualmente são golpes. E aqui está o grande problema. Na minha visão, é o que mais está machucando a Solana nesse momento. Por quê? Porque a Solana tem uma concentração muito grande em meme coins. Comparando Solana com Ethereum e Base ali, a gente vê que a Solana e a Base são dois grandes cassinos. São duas grandes redes de forte especulação, principalmente por meio de meme coins. Na Solana, quase 50% do volume financeiro lá dentro vem se dando por conta das meme coins. Quando a gente vê agora, em março, o volume negociado dentro da rede, a gente vê que quase de 3 milhões de volume negociado, 3 bilhões, desculpa, de volume negociado todos os dias, a gente tem a maior parte no token Solana, mas uma presença muito grande das meme coins. E apesar da rede ter evoluído em stablecoins, inteligência artificial e outros produtos, eles ainda não são tão relevantes assim para a atividade econômica dentro da Solana, a ponto de superar as meme coins. E o grande problema aqui foi que essa dependência das meme coins, essa proliferação dos golpes e uma visão negativa que o mercado está tendo
em relação às meme coins, fez com que o volume dentro da Solana caísse muito, uma queda brutal nos seus principais indicadores, de principalmente FIIs, de receita gerada e atividade econômica dentro da rede. Pô, tem a maior parte ali, 50%, metade da atividade econômica vem de meme coins, ninguém mais quer saber disso agora, porque todo mundo perdeu dinheiro com golpe e agora basicamente todo mundo está longe desse negócio. Esse obviamente é um ponto negativo que a gente precisa considerar na análise. Mas um outro lado das métricas que eu gostaria de trazer aqui para vocês é que a Solana ela se mantém na liderança, mesmo com essa queda brutal, quando a gente vê o número de usuários ativos e o número de transações, ela continua sendo a rede, a blockchain mais utilizada do mercado cripto. Por muito, ninguém chega perto desses caras. E por que isso? Porque a queda da Solana de indicadores de atividade não foi de forma isolada. Quando a gente vê os indicadores comparativos de todas as blockchains, a gente vê que o mercado cripto como um todo, ele é um mercado extremamente cíclico, ele passa por picos muito grandes de atividade dentro da rede. Isso aqui que eu estou mostrando para vocês é a receita gerada pelos aplicativos de cada rede. Então a gente consegue ver que a Solana caiu, teve uma queda muito grande, mas todas as redes também. Ah, Gabriel, por quê? Porque cripto é um cassino especulativo, não é a Solana que depende só de meme coins. A Solana convém de ser o grande cassino de cripto, mas as outras blockchains são mini cassininhos também. Então a gente consegue ver como cripto é quase como que essa economia autorreflexiva, né? Que você tem cria um produto e esse produto serve para você negociar e especular outros produtos que existem também dentro de cripto, que nesse caso, meme coins. Então, entendendo essa contextualização, a gente consegue separar nossa análise em duas. Primeiro, beleza, a Solana ela sofreu muito por conta dessa questão das meme coins. Segundo, todo o mercado está sofrendo e a dominância da Solana se mantém. Você vê ali, comparativamente, a dominância dela não caiu. O market share dela não caiu dentro comparativo com as outras blockchains do mercado. E agora, Gabriel, e daqui para frente? Primeiro ponto que a gente precisa entender e que é muito importante nessa análise é que o questionamento, meme coins vão continuar existindo ou não, é muito importante para a Solana. Porque a Solana, apesar dela estar se desconectando de meme coins e criando outros produtos, ela ainda depende muito dessas meme coins. Então a grande pergunta aqui não é a Solana morreu, é o mercado de meme coins morreu? E essa resposta é muito difícil, porque envolve uma futurologia que é extremamente complexa de se fazer. Meme coins, ao longo dos últimos 2 anos nesse mercado, vem sendo extremamente cíclico. Passam por mini ciclos, mini bull market de meme coins. Um hype ali no mês, depois o mercado fica frio por 6 meses, um hype, depois fica, um hype, depois fica, até que você consegue ver isso no gráfico que eu mostrei para vocês, né? Esses picos esporádicos de atividade dentro de cripto. Esses picos são direcionados principalmente para meme coins. Agora, pode ser que esses golpes de Trump, etc, tenham queimado esse mercado a ponto de ninguém mais querer negociar meme coins e esse mercado, esse hype morrer, assim como o hype das NFTs morreu lá no ciclo passado. No ciclo passado a gente teve esse hype muito grande das NFTs, várias começaram a ser golpe, as grandes figuras públicas do mercado começaram a comprar NFT, Neymar, Justin Bieber, etc. E na hora que as figuras públicas, que os famosos começaram a comprar NFT, marcou o topo, marcou a morte desse mercado. Será que agora Ronaldinho Gaúcho, o presidente lançando meme coin, marcou a morte do mercado de meme coins também? É uma resposta muito difícil de se ter. Eu acredito que não, porque meme coins depende de especulação e eu não vejo que a gente ainda chegou no pico do pico da especulação nesse ciclo. Eu acho que as condições para tornar o mercado cripto cada vez mais especulativo vão crescer ao longo dos próximos 12 meses. Injeção de liquidez, corte de juros, tudo isso vai trazer um capital mais especulativo para o mercado. E na minha visão, esse mercado de meme coins ele não morreu, ele tende a passar por outros picos, por outros hypes. Cripto é um grande cassino, vai continuar sendo um grande cassino e a Solana se posiciona como o chefe dos cassinos de cripto. Então essa é a minha visão sobre essa primeira pergunta, mas eu coloco esse asterisco de que é extremamente complexo chegar nessa resposta. Mas eu queria trazer outros questionamentos aqui que justificam que, mesmo que o mercado de meme coins morra, eu ainda vejo uma tese de investimento forte na Solana. Por quê? IA. Vamos olhar para a IA, que talvez seja o grande produto desse ciclo, o grande hype desse ciclo. A Solana tem uma dominância muito grande. Dentro das blockchains, a que mais tem um número de tokens de inteligência artificial é uma dominância muito grande da Solana. A gente vê vários catalisadores importantes do ponto de vista tecnológico para a Solana ao longo desses próximos 12 meses. Possível redução da inflação do token Sol, que é algo extremamente positivo. O mercado vê com bons olhos essa questão de tokenomics.
A aprovação do ETF de Solana, um ETF spot de Solana, que muito provavelmente vai acontecer no segundo semestre e pode ser um catalisador importante para o ativo, assim como foi para o Bitcoin. E a atenção institucional que a Solana vem atraindo. A PayPal lançou a sua stablecoin dentro da Solana, a Visa lançou sua stablecoin dentro da Solana, a Franklin Templeton e Citibank, dois das grandes empresas de investimento do mundo, falaram que vão lançar produtos de tokenização dentro da Solana. Então a rede, ela está atingindo um novo patamar em termos de infraestrutura, em termos de produto, e está conseguindo desenvolver tudo isso e se descorrelacionando em termos de dependência de meme coin. Essa dependência, que antes era 80%, caiu para 50%, agora já é 40%. E eu vejo que esse processo ele vai continuar a se maturar ao longo do próximo ano. Então, em outras palavras, o que eu quero dizer aqui para vocês é o seguinte: meme coins morreu? Acho que não. E isso vai continuar beneficiando a Solana. Mesmo se as meme coins tiverem morrido, a tendência é que a Solana continue se posicionando como uma blockchain leader. Ou seja, eu ainda vejo uma tese de investimento interessante no ativo. Ainda assim, um ponto importante para a gente ficar de olho, forte concorrência. Cada vez mais nascendo novas blockchains, ainda que não está aí na tela, a gente tem Sonic, Berachain, blockchains que nasceram recentemente. Estou devendo um vídeo sobre elas aqui no canal, hein? E a gente está vendo várias novas blockchains nascendo com essa própria dinâmica de cassino, imprimindo muito dinheiro lá dentro e tentando atrair usuários. Isso pode fazer com que tenha uma fuga também de capital da Solana para essas outras redes. É sempre bom observar essa concorrência, tá? A dominância da Solana vem sendo muito grande nos últimos anos, mas se isso der sinal que está começando a cair, a gente revisita a tese de investimento. Opa, tem dinheiro saindo da Solana indo para Sonic, indo para Berachain, talvez valha a pena investir nesses caras. E é óbvio, tudo isso você acompanha aqui no canal. Se eu mudar a minha visão, se eu começar a investir nesses caras, você vai descobrir aqui comigo. Se inscreve no canal. Vamos lá, já chegando nas conclusões do vídeo de hoje. Um vídeo direto ao ponto. Dependência das meme coins está prejudicando a Solana, mas eu acredito que as meme coins não vão morrer. Então parece ser algo passageiro, uma abertura de uma janela de oportunidade para se posicionar num ativo bom que pode crescer e que está extremamente descontado. Pelo menos é a forma como eu venho me posicionando. Por que eu vejo essa oportunidade de crescimento da Solana evoluindo em outros produtos, principalmente inteligência artificial, e evoluindo com uma força institucional muito forte? Eu vejo um apelo institucional forte pela Solana, com a Solana, e eu acredito que a partir do momento que o ativo tiver um ETF aprovado, isso pode destravar uma demanda de compra no token Sol, que pode impulsionar o preço para cima. Diferente do que aconteceu no Ether, tá? A visão do institucional nesse momento está mais positiva para a Solana do que para o Ether. Isso parece meio bizarro, né? Quem poderia imaginar 2 anos atrás que isso iria acontecer? De qualquer forma, pessoal, Solana continua sendo o ativo que eu tenho dentro da minha carteira, estou aproveitando esse momento de oportunidade, aproveitando com os clientes que entraram no meu acompanhamento, que estão também na minha consultoria, para a gente conseguir se posicionar em Solana a bons preços. Tem bons airdrops para aproveitar no token Sol. Eu acredito que o ativo não morreu, pelo menos parece ser aí a foto do momento, o cenário do momento, mas se em algum momento isso mudar, eu vou vir aqui e vou falar, pessoal, o cenário mudou, tô fora de Solana. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, deixa o like, se inscreve aqui no canal, deixa seu feedback aqui, como que tá a sua visão em relação à Solana, a sua projeção de preço para Solana, sugestões para próximos vídeos, e se você tiver interesse em ter um acompanhamento meu e do meu time ao longo desse próximo ano, link aqui embaixo também. Até o próximo vídeo.